Está aqui, glória a Deus, segundo o livro de Samuel, capítulo 10, diga glória a Jesus. Então acompanhe a leitura, porque é um texto pouco conhecido. E aconteceu depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Amon era um paizinho bem pequeno perto de Israel. Eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então, na verdade, eles eram um pouco aparentados com os judeus. Só que como Davi vem bem depois de Ló, Abraão é 1500, 1600, 1700 a.C., e Davi é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, muito tempo entre uma história e outra, então se tornaram países distintos, inclusive inimigos. Então aconteceu, o rei dos filhos de Amon morreu, o filho que chamava Anum reinou no seu lugar. Versículo 2. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra de Amon. Se os irmãos forem olhar em 1 Samuel capítulo 11, a primeira guerra do rei Saul foi contra Naás, rei dos Amonitas. Esse Naás citado aqui, na verdade, era inimigo de Israel. Mas, irmãos, aconteceu o seguinte, Davi, que foi o rei seguinte depois de Saul, ele foi muito perseguido pelo rei Saul. A Bíblia não narra esse episódio específico em que o rei Naás usou de beneficência com ele. Quer dizer, Davi estava fugindo de Saul, e este rei Naás deve ter lhe dado abrigo temporário por algum tempo. A palavra do Senhor diz que os pais do rei Davi tiveram que se esconder entre os filisteus, enquanto Saul ainda era rei em Israel. Os filisteus eram vizinhos dos filhos de Amon. Deve ter sido nesta época, a Bíblia não relata isso em específico. Irmãos, o livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 10, é repetido inteiramente em 1 Crônicas capítulo 11. Toda essa história é repetida 2 vezes na Bíblia. Se está repetida é porque certamente tem algo a nos dizer. Então, Davi, como recebeu um favor deste rei que tinha morrido, então ele resolveu mandar embaixadores de Israel para trazer um consolo para o filho daquele rei que havia morrido. Versículo 3. Mas disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então, irmãos, a intenção do rei Davi era de ser simpático e era de corresponder a um favor que foi feito no passado. Ele queria apenas mandar embaixadores de consolo pela morte do rei. Mas os príncipes dos amonitas interpretaram mal esse gesto. Acharam que Davi, ao invés de consoladores, estava mandando espiões para enxergar a fragilidade da terra e para interpor uma guerra posterior a isso. Versículo 4. Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade dos vestidos até às nádegas, e os despediu. Então o que aconteceu? Estes embaixadores de Israel foram ultrajados, humilhados, afrontados por este povo dos filhos de Amon. Eram chamados de amonitas. Irmãos, até hoje os árabes têm o costume de todos os homens usam a barba crescida, e até hoje para os árabes, alguém pegar e rapar metade da barba de um homem, isso é uma afronta, isso é uma provocação. Isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os árabes que vivem no deserto usam aquelas vestes compridas, como a gente vê nos filmes, porque aquela é a roupa própria para andar naquele deserto. Para viver no deserto, só aquele povo mesmo, durante o dia é 60 graus, e de noite desce a 0 grau, então é um lugar dificílimo. Então eles estão habituados àquilo com aquelas vestimentas.
E até hoje, para eles, alguém pegar e cortar as vestes pela metade, isso é uma afronta. Então os embaixadores foram afrontados. Versículo 5. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estes homens estavam sobremaneira envergonhados. E disse o rei Davi: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Irmãos, aconteceu o seguinte: a cidade de Jericó foi a primeira cidade de Israel a ser conquistada por Josué. Josué capítulo 7. Começa ali a partir do 2 e vai em frente à história da tomada de Jericó. E Josué impôs uma maldição sobre quem resolvesse reconstruir a cidade. A cidade de Jericó foi reconstruída uns 200 anos depois, mais ou menos, depois do rei Davi. Na época do rei Davi não era uma cidade, era apenas assim um ajuntamento de casas, era um lugarzinho. Por que aqui foi citado Jericó? Era, na verdade, exatamente a metade geográfica do caminho entre Jerusalém e Amon. Então, Davi disse: fiquem na metade do caminho para se recomporem dessa humilhação e também para crescer a barba novamente. Versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Ciros de Bet-Reob e dos Ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. Quer dizer, este Anum, rei de Amon, além de ter feito este ultraje, declarou guerra a Israel, e Amon era muito menor do que Israel, só que ele alugou, quer dizer, foi um pacto certamente comercial, e fizeram tratos com esses reis. Amon era o sul de Israel e os sírios eram o norte, então eles queriam, na verdade, atacar de todas as frentes vários países contra Israel. Versículo 7. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe era o general do exército de Davi, e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, isso que já falamos, era inimigo de todos os lados, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Em primeiro lugar, versículo 7, o exército era só dos valentes. Fala para um lado assim: exército de valentes. Jesus não gosta de covarde e de medroso. Fala para um lado assim, viu? Diga glória a Jesus. Versículo 9, todos os escolhidos, formou-os em linha contra os sírios. Versículo 10, e o resto do povo, Joabe, entregou na mão de seu irmão Abisai, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Quer dizer, um foi lutar contra os inimigos do norte, o outro contra os inimigos do sul. Joabe disse a seu irmão Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer a ti. Irmãos, é um verdadeiro sentimento entre irmãos. Ninguém estava se furtando da batalha, só que dizendo assim: se a tua luta for maior, eu te ajudo, se a minha luta for maior, você me ajuda. Mas todos estavam lutando. Irmãos, esse aqui é o verdadeiro sentido que diz em Gálatas 6, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O versículo 5, cada qual levará a sua própria carga. Quer dizer, todos temos que lutar. Se porventura a tua luta está muito forte, os irmãos vão te ajudar. E se a luta de um outro irmão está muito forte, nós vamos ajudá-lo. Diga glória a Jesus. Mas todos têm que lutar. Fala para um lado assim: todos têm que lutar. Irmãos, nós não nos recusamos jamais a orar pelos outros. O que dá assim um certo desconforto na igreja é quando nós vemos uma pessoa que só pede oração e você enxerga assim que a pessoa não é muito de oração, não. Então quer dizer, ela está acostumada a se basear na oração dos outros. Fala assim: misericórdia, nós vamos orar por você, mas você faça o favor de orar também.
E ore também por nós, por favor. Diga glória a Jesus. Versículo 12, muito importante. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Você precisa se esforçar. Fala isso para um lado. Você precisa se esforçar. O que Deus te deu, se esforce para preservar, para vencer, para fazer prosperar, para que seja ainda mais frutífero. Você precisa se esforçar. O teu casamento está meio conturbado, você precisa se esforçar. Seja mais gentil, seja mais disposto, seja mais alegre. Trabalhe mais por isso, pela tua família. Diga glória a Jesus. No teu serviço, estão te preterindo, estão escolhendo outra pessoa no teu lugar. Se esforce mais, mostre serviço. Fala para ela assim, mostre serviço. Esforcemo-nos. Irmãos, o Senhor está falando aqui. Chega no final do ano, tem gente que é tomado assim de cansaço. Está cansado. Meu amado, agora não é hora de cansar. Descansar é depois. Diga glória a Jesus. Agora é hora de se esforçar. Esforcemo-nos e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. O versículo 12 é bem calibrado. Diga glória a Jesus. O Senhor vai fazer o que parecer bem aos seus olhos. Mas o que é de nosso esforço, isso incumbe a nós fazer. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado assim, Deus não gosta de folgado. Ai, pois é, né? Eu fui mandado embora. Se Deus quis assim. Deus quis assim. Você foi folgado em costão e Deus quis assim. Mas em misericórdia, coisa nenhuma. Tem que se esforçar. Diga glória a Jesus. Versículo 13, então, seguinte: chegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Quer dizer, nessa primeira etapa, a batalha Israel venceu. Irmãos, olha só que situação. Como que começou essa guerra? Davi querendo fazer um ato de gentileza, de cortesia, e virou uma guerra contra ele. Mas isso acontece. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que aconteceu? Davi não ficou sentado achando assim, ai, pois é, eu fui mal compreendido. Coisa nenhuma, hora de lutar tem que lutar, não é hora de ficar se lamentando. Jesus está falando aqui, fala para nós em parte se lamentar. Diga glória a Jesus. Ai, eu fiz tudo pela minha mulher, ela quer largar de mim. Faz mais um pouco, não deve ter feito tudo não. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Essa história fez tudo. Se tivesse feito tudo, não estava assim. Dá para fazer mais. Fala assim, dá para fazer mais. Diga glória a Jesus. Versículo 15. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Fala para o mundo lado assim, o inimigo se refaz. Misericórdia. Mas é verdade, irmãos, esse texto é para o nosso ensino. Versículo 16, então enviou Hadad-Ezer, esse aqui era o rei da Síria, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadad-Ezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens 700 carros e 40 mil homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadad-Ezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Diga glória a Jesus.
Quer dizer, o Senhor deu vitória a Israel em toda essa situação. Deus quer falar com você. Fala isso para o mundo lado. Deus quer falar com você. Glória a Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, tudo começou porque Davi quis fazer um ato de reconhecimento, de correspondência a um benefício que tinha sido feito a ele. Não há erro nenhum nisto, pelo contrário, é elogiável. Davi foi o homem usado pelo Espírito Santo para escrever o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, o crente tem que ser reconhecido. Realmente, não podemos esquecer. Fala para o mundo, você não pode esquecer. Esquecer o quê? O bem que alguém te fez, a ajuda que alguém te deu, a ajuda que alguém te prestou. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi não se esqueceu do pacto que ele tinha feito com Jonatas, porque Davi ajudou o filho de Jonatas, o Mefibosete. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, por isso que tem que contar as histórias bíblicas para as crianças. Algum professor, acho que foi na escola onde meus filhos estudam, algum professor contou a história de Mefibosete. E os meus filhos aprenderam bem, só não aprenderam esse nome. Eles chegaram em casa dizendo o nome mais estapafúrdio, demorou um tempão para ver que história que eles estavam querendo dizer. Diga glória a Jesus. Usou de misericórdia. Irmãos, até o rei, marido da rainha Esther, era um homem que lembrava dos benefícios que lhe tinham sido feitos. Aquele episódio que ele perdeu o sono, mandaram vir os cronistas, e daí disseram do Mardoqueu, que tinha livrado o rei de uma sedição, e daí ele mandou exaltar Mardoqueu. Então até um rei ímpio. Irmãos, Davi, antes de morrer, deu ordens a Salomão para que tratasse bem a Barzilai, o Gileadita, aquele homem idoso, rico, que acolheu o rei na sua casa, quando o rei foi desterrado. O rei teve que fugir, porque Absalão, o filho do rei, queria matar o rei. Então, Davi não se esqueceu aquele benefício que foi feito naquele momento tão difícil. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, você precisa reconhecer. Reconhecer. Geralmente os filhos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, são muito mal agradecidos. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, tem que reconhecer. Tem que reconhecer, tem que ser grato, agradecido pelas bênçãos de Deus. Aleluia. Irmãos, os amonitas não entenderam, avaliaram mal aquele ato, um ato de cortesia. Eles acharam que era um ato de provocação. Eles julgaram mal. Fala para o irmão do lado, você não deve julgar. Você não deve julgar. O Senhor nos ensina cada vez mais que o melhor que você tem a fazer é não julgar. Irmãos, às vezes nós ficamos ofendidos porque nós achamos que os outros estão falando de nós. Você nem sabe se estão. Às vezes você vê alguém na igreja que está com uma cara meio esquisita. Ah, deve ser comigo. Ah, deve ser por causa daquilo. Ah, ele deve estar falando daquilo. Pois é. Você não sabe, você está num chute, que misericórdia. Fazem misericórdia e erra feio e depois nem pede perdão, não tem nem vergonha. Fazem misericórdia. Então fala para nós assim, pare de julgar. Irmãos, aqui então um texto fala de pessoas que enxergaram muito mal, não tiveram discernimento. Irmãos, por isso que nós precisamos buscar mais ao Senhor, por isso que o Senhor está nos conduzindo nessas vigílias, e você precisa orar mais em casa. Irmãos, crente que ora pouco, fica com pouco discernimento espiritual, fica levando tudo para o lado pessoal e tudo na carne. Fala para nós assim, onde na carne? Fica tudo uns crente carnudo. Fala assim, misericórdia. Entende tudo errado. Entende errado e espalha para os outros ainda. Daí quando explica para ele, eu errei. Mas ele não explica para quem ele contou a versão errada dele. E daí fica um negócio assim.
Então, irmãos, não julgar. Então aqui julgaram mal. Além de julgar mal, eles fizeram uma grande desfeita, uma grande desonra, um ultraje. Rasparam a barba e cortaram as vestes. O que significa isso? Expor. Eles expuseram os embaixadores de Israel à vergonha, ao ultraje, ao escárnio. O que tem essa parte da história a ver conosco? Repita comigo: os crentes são embaixadores. Os crentes são os embaixadores de Deus. Para quem não sabe quem é embaixador, é uma pessoa de um país que é enviada para outro país, em nome do país de origem, para representar este país perante o outro país. Nós somos embaixadores de Deus. Nós estamos aqui nesta terra para representar os assuntos do reino dos céus. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é o pastor que é embaixador, são os crentes. Fala para nós assim: é você. Crente da igreja tem assim uma mania de ler os versículos e jogar para o pastor. Isso deve ser para o pastor, isso deve ser para o pastor. Então a Bíblia do pastor fica dessa grossura e a dele fica umas 3 folhinhas só. Fazem misericórdia. Não, embaixadores somos todos nós. Nós somos embaixadores de Deus. Irmãos, e nós somos vasos de consolação. Nós somos enviados por Deus para consolar este mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 10, 8. O poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Os crentes têm poder de Deus para edificar, não para destruir. Romanos 9, 23 diz que nós somos vasos de misericórdia. Fala para o irmão do lado: você é vaso de misericórdia. Lucas 9, 55, Jesus disse aos discípulos: não sabeis de que espírito sois? Porque os discípulos, porque a aldeia dos samaritanos não quiseram recebê-los, eles já queriam que descesse fogo do céu e consumisse a todos. Jesus disse: eu não faço isso, eu vim para salvar os homens, não para destruí-los. Irmãos, nós somos vasos de misericórdia. Diga glória a Jesus. Davi mandou embaixadores para consolarem aquele povo da perda que eles tiveram. Irmãos, nós somos levantados por Deus, embaixadores de Deus, para consolar o mundo, consolar de toda a morte, destruição e roubo que existe aqui. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Irmãos, o mundo está destruído, o mundo precisa de Jesus. Fala isso para o irmão do lado: o mundo precisa de Jesus. Irmãos, e nós somos vasos de misericórdia. O que significa isso? Vamos olhar este texto à luz dos embaixadores. Sofreram o ultraje, uma vergonha. Eles revidaram? Não. O texto nem diz o que eles falaram. Eles não fizeram nada. Eles, na verdade, foram os sofredores da história. Mesmo Davi não fez nada. Quem declarou guerra foram os outros. Davi não fez nada. Davi se defendeu e, aliás, venceu. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, este texto fala sobre os crentes. Somos vasos de consolação enviados pelo Senhor. Geralmente somos mal compreendidos. Fala isso para o irmão do lado. Geralmente somos mal compreendidos. Por quê? Até Jesus foi. Geralmente você evangeliza alguém, ora por alguém, leva na igreja, faz campanha de oração, faz jejum, e essa pessoa depois te julga mal, fala mal de você, te maltrata, etc e tal. Irmãos, o que alguns crentes fazem? Abandona a pessoa. Depois de tudo que eu te fiz, Deus vai pesar a mão em você. Fala para um lado assim: vaso de misericórdia. Vaso de misericórdia. Pastor, depois de tudo que eu fiz e ninguém reconheceu, Jesus também, e você foi chamado para ser como Jesus. Não reconhece agora, mas vai reconhecer depois. Biblicamente o fruto nasce depois.
fala isso para o mundo lado, o fruto nasce depois. João 12:24, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, dá muito fruto. Diga glória a Jesus. Irmãos, estes são os caminhos de Deus, geralmente nas feridas, nos ultrajes que os servos de Deus sofrem, nisso a graça de Deus se manifesta. Muitas pessoas são libertas, curadas e convertidas. Então, irmãos, nós somos vasos de misericórdia. Diga glória a Jesus. Nós não podemos revidar. Irmãos, olha o texto. Foi enviado para ser um vaso de consolo. Foi mal compreendido, foi ultrajado. Mesmo assim, não fizeram nada. Levantaram guerra contra eles. Eles apenas se defenderam. Diga glória a Jesus. Então, não revide, não fale mal, não fique ressentido, não fique amargurado. Diga glória a Deus. Tem gente que começou a evangelizar no serviço, todo mundo se levantou contra, virou uma confusão tremenda, e daí o crente já ficou todo ofendidão, todo magoadão. Eu não falo mais nada. Fazem misericórdia. Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, não leve para o lado pessoal. O que aconteceu? Esses homens, eles eram embaixadores do rei Davi, embaixadores da nação de Israel. A ofensa que fosse feita a eles, representava uma ofensa à nação, tanto que levantou guerra contra a nação. Irmãos, isso significa o seguinte: o crente não pode levar estas coisas para o lado pessoal. 2 Coríntios 2 diz assim, de sorte que agora eu não conheço mais ninguém pela carne, quer dizer, ninguém mais carnalmente, eu não analiso mais as coisas desta forma pessoal. Diga glória a Jesus. Evangelizou alguém, fez o bem por alguém, esse alguém se levantou contra você, não leve para o lado pessoal. Tudo bem, mesmo depois que ele me peça perdão, tudo bem, eu ajudo ele, mas ele lá e eu aqui. Fazem misericórdia, coisa mais feia. Não é assim. A pessoa está fazendo isso, não é para você, é por causa de quem você está representando. A pessoa está fazendo isso por causa de quem te enviou, por causa de quem te mandou. Mas, meu amado, quem te ultraja, compra guerra com ele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Você está representando o reino de Deus, para levar o consolo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos no último tempo, nos últimos dias. Irmãos, os crentes têm que ter cada vez mais misericórdia dos perdidos. Não é hora de ficar implicando com os outros, não é hora de ficar implicando com os pecados alheios. É hora de arrancar das mãos do diabo todos quantos der. Diga glória a Jesus. É hora da misericórdia. Aqui diz Mateus 13, a parábola da rede que arrasta peixe bom e peixe ruim. Irmãos, é hora de ir em busca. Diga glória a Deus. É hora de misericórdia. Fala para nós assim, misericórdia. Sabe o que significa isso, irmãos? É hora de evangelizar e ter uma paciência, do tamanho da paciência de Deus. Diga glória a Jesus. Evangelizar, a pessoa está fumando, não fale sobre cigarro, ore por ela. Ela veio para a igreja faz 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano que está fumando, ore por ela, uma hora Deus vai fazer a obra. Não fique espicaçando, não fique espetando, porque ela tem algum defeito. Porque ela está na igreja, moram juntos e não são casados. Mas eles têm ainda santo dentro de casa. Mas eles fazem isso, mas eles fazem aquilo. Irmãos, tenha misericórdia. Fala para ela assim, tenha misericórdia. Deus vai fazer a obra. Ore. Irmãos, o crente às vezes fica espicaçando os outros por causa desses assuntos secundários, é por falta de oração. Porque se você orasse pela pessoa, Deus iria te encher de compaixão, de compreensão.
Diga glória a Jesus. Então, nós somos embaixadores para consolo. Fala para um lado, consolo. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente sendo destruída, tem muita gente com depressão nesse mundo, tem muita gente com doença do pânico, tem muita gente quase ficando doida, tem muita gente endemoninhada neste mundo, precisando de libertação. Deus quer te usar. Fala isso para um lado, Deus quer te usar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não vamos ser compreendidos de início, depois Deus vai fazer a obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que o crente não entende, e essa paciência que o crente tem que ter. O fruto não nasce agora, vai nascer depois. Então você tem que semear bastante agora, porque se você semear bastante agora, daqui 5 ou 6 ou 7 anos, você vai ter um monte de frutos para colher. Mas tem que semear agora. Glória a Jesus. O que aconteceu com os embaixadores? Estavam feridos e ultrajados. O que Davi falou para eles? Fiquem em Jericó, metade do caminho, lugar de se refazer, lugar de se restaurar. Irmãos, esse texto é um consolo de Deus para nós. Diga glória a Jesus. Você, na obra de Deus, foi ferido, incompreendido, abalado. Deus vai te colocar num lugar de refrigério, para você se refazer. Diga glória a Jesus. O Senhor vai te restaurar. Fala isso para um lado. O Senhor vai te restaurar. Glória a Deus. Restaurar, e depois você volta à presença do Senhor e está pronto para outra. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Deus eterno, quebra as cadeias malignas, restaura, levanta, meu Deus, alegra, meu Deus, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Senhor, queremos continuar a anunciar a palavra. Meu Deus, aqueles que estão abalados, que sejam restaurados pelo Senhor, restabelecidos. E, Senhor, eles sejam prontos novamente para serem usados por Ti. Senhor, responde a esta busca.